Olá, bem-vindo ao Best in Tesla, episódio 293. A Volkswagen deve pagar US$ 100 mil em compensação a proprietários da marca em um acordo pelo escândalo do diesel. E Wall Street está lentamente despertando para o software de direção totalmente autônoma da Tesla, ou pelo menos aqueles que realmente tiram um tempo para testá-lo. Outro software que vem desafiando montadoras tradicionais é a interface do usuário dentro do carro. E Tesla e Uber finalmente formaram uma parceria, mas não tem nada a ver com táxis robôs. Elon Musk realmente voltou a trabalhar até tarde da noite. E a Giga Berlin recebeu o certificado ambiental europeu AMOS, enquanto a Rivian finalmente está pronta para começar a construção de sua segunda fábrica nos Estados Unidos. E as montadoras tradicionais continuam reduzindo suas operações. Tudo isso e muito, muito mais no episódio de hoje. Vamos direto ao assunto. A Volkswagen deve pagar indenização a 100 mil proprietários de carros Volkswagen em um acordo pelo escândalo do diesel. Como Alex relatou, a Volkswagen concordou com um acordo na Holanda devido ao escândalo do diesel e agora deve indenizar 100 mil motoristas de veículos a diesel no país. 10 anos após o escândalo das emissões, a Volkswagen ainda enfrenta danos e reivindicações. Até o momento, a empresa já gastou mais de 32 bilhões de euros com isso. Mais de 100 mil clientes lesados agora têm direito à indenização, afirma o advogado do escritório Bergs Way, sediado em Amsterdã e especializado em resolução de disputas. O escritório assumiu o caso das emissões de diesel e, assim como outras duas organizações, processou a empresa em nome dos compradores dos veículos. Eles alegam que o software fraudulento aumentava a poluição dos veículos a diesel e reduzia significativamente o valor dos carros. Em 2015, a Volkswagen admitiu ter vendido pelo menos 11 milhões de carros em todo o mundo equipados com esse software. Ele fazia com que os veículos parecessem menos poluentes em testes de laboratório do que realmente eram nas ruas, em uso real. Ao longo dos processos judiciais envolvendo o escândalo, executivos da empresa foram condenados por crimes. O processo criminal contra o ex-Chief Executive Officer da Volkswagen, Martin Winterkorn, foi temporariamente suspenso em julho por motivos de saúde. Winterkorn é acusado de fraude comercial, manipulação de mercado e de fazer declarações falsas. Na minha opinião, é impossível que o Winterkorn não soubesse nada sobre a fraude e, portanto, ele merece estar na prisão. Na Europa, os pagamentos de indenização só começaram agora, pois a empresa utilizou todos os meios legais possíveis para alegar que não havia direito à indenização no continente. Mas isso não envolve apenas o grupo Volkswagen. Segundo declarações da Fundação Carclaim da Holanda, ela ainda está envolvida em processos contra Mercedes, Renault, Stellantis e Citroën, que também são acusadas de usar dispositivos de manipulação. Até agora, nenhum desses casos chegou a negociações de acordo. Recentemente, um tribunal alemão decidiu que o argumento da Volkswagen de que as autoridades regulatórias haviam comprovado que seus veículos a diesel a isentariam de pagar indenização era falso e inválido. Ainda é um mistério para mim, porque consumidores continuam comprando veículos de uma empresa que mente há décadas e que ainda hoje tenta fugir de suas responsabilidades. Sim, eles mentiram inúmeras vezes e foram pegos inúmeras vezes. Também participaram de acordos de cartel com outras montadoras alemãs. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade em confiar em qualquer coisa que digam. Não é como se eles estivessem apenas atrasados em alguma coisa. Não, eles literalmente mentiram e foram pegos fazendo isso, prejudicando o meio ambiente e a nossa saúde. Se alguma marca deveria ter a reputação prejudicada, deveria ser a Volkswagen. Mas, aparentemente, as pessoas não ligam para isso, a menos que seja sobre a Tesla ou o malvado Elon Musk. Wall Street começa a perceber o potencial do software de direção autônoma da Tesla.
ou pelo menos aqueles que realmente estão tirando um tempo para testá-lo. Adam Jones, do Morgan Stanley, elogiou o sistema após completar recentemente uma viagem de ida e volta de 1.400 milhas entre Nova York e Michigan. E o Full Self-Driving da Tesla dirigiu 99% do trajeto. É um divisor de águas. Ficar com as mãos fora do volante e os pés fora dos pedais por quase 12 horas de direção é realmente revolucionário. É difícil valorar isso sem experimentar pessoalmente. Usei o Full Self-Driving praticamente todas as vezes que dirigi nos últimos 18 meses, ele disse. Não exagero ao dizer que o Full Self-Driving fez mais de 90% dos quilômetros. Exceto por 2 chuvas torrenciais repentinas, uma na Pennsylvania Turnpike e outra em um subúrbio de Detroit. E algumas pequenas manobras nos estacionamentos do McDonald's e do Arby's. Eu praticamente não encostei no volante, afirma Adam. A direção autônoma não cometeu erros nem quase acidentes que eu me lembre. O sistema lidou com alta velocidade de forma segura e confiante. Não consigo imaginar comprar outro veículo elétrico sem direção autônoma. Isso muda tudo. A tecnologia muda completamente minha visão sobre viagens longas de carro. Adam dirigiu seu Model Y 2021 com hardware 3, inteligência artificial 3 e direção autônoma supervisionada versão 12. Ele também ficou muito satisfeito com o desempenho da rede de supercarregadores na viagem. Ele concluiu que os $8.000 pagos pelo sistema de direção autônoma da Tesla parecem uma verdadeira pechincha. Sim, Adam já testou a versão 12 do Inteligência Artificial 3, então ele nem chegou a experimentar a nova versão 13 no Inteligência Artificial Fone. Então, um test drive em um táxi robô provavelmente não vai deixá-lo menos otimista em relação ao software da Tesla. Como Sawyer também escreveu, sou uma das poucas pessoas que já andou em um Waymo, em um Zoox em Vegas e em um Tesla Model Hydra Robotaxi em Austin e no Cybercap, mas em circuito fechado. A Tesla tem a melhor experiência geral. Será mais barato que os outros dois e terá uma frota maior, atraindo muito mais pessoas para o serviço da Tesla. O design do app Robotaxi e a integração automática com Netflix, YouTube e outros via perfis na nuvem tornam a experiência superior. E tudo isso antes do Cybercap, que vai elevar o conforto, a conveniência e o preço a um novo patamar. Sim, as pessoas olham para o que a Tesla faz hoje e acham que é só isso. Afinal, a Waymo faz basicamente o mesmo há 7 anos. A Tesla evolui rápido e a versão 14 já deveria ter sido enviada aos funcionários para testes. E ainda estamos esperando a joia da coroa do Cybercap chegar às ruas. Adam Jones ainda não tinha terminado a semana comentando sobre Tesla, porque Sawyer postou isso depois. Adam Jones afirmou: ele acabou de comprar um novíssimo Tesla Model Y 2026 no fim de semana para substituir seu Model Y 2021. As melhorias no design, nos materiais, no acabamento, na suspensão e no conforto são muito perceptíveis, assim como a melhoria significativa no Full Self-Driving. Versão 13.2.9 com hardware 4, comparado ao meu Model Y anterior com hardware 3, que já era ótimo. Mas a maior atualização do carro, sem dúvida, é ter o Grok integrado, acessível ao pressionar longamente o botão do microfone no volante. Eu já era assinante do Grok, mas a experiência do assistente virtual XS dentro do carro é de outro nível. Os meninos e eu gostamos ainda mais do Grok. Eu só quero ser amigo desse cara. O que me motivou foi o fim do crédito fiscal federal de $7.500 americanos para veículos elétricos neste mês e a oportunidade de transferir minha assinatura do Full Self-Driving para um novo modelo. Preenchi toda a papelada pelo aplicativo da Tesla e depois fui até a loja de Mount Kisco para retirar o veículo. O processo levou cerca de 7 minutos. Entrei, recebi a pasta, fui acompanhado até o carro, colocaram a placa e fui embora. Eu tinha esquecido como é simples comprar ou alugar um Tesla. Foi mais fácil do que comprar uma bicicleta. Sim, a Tesla realmente está em uma categoria própria quando se trata de software e da facilidade de aquisição do carro.
E ainda é simplesmente insano o quanto de valor pelo dinheiro você recebe com esse carro. Provavelmente por isso, o Tesla Model Y foi o SUV elétrico mais vendido na China na semana passada e durante todo o mês de agosto. Mas a Tesla também começou a vender o modelo Y-L, e ele subiu de 900 unidades na primeira semana para 1.030 unidades na semana passada. Você pode achar que isso não é muito comparado ao Tesla Model Y6, mas nada realmente se compara a ele, parece bastante. Essas 1.030 unidades tornaram o modelo o 7º SUV mais vendido na China na semana passada. Não é um mau começo, e esses números devem crescer ainda mais com o aumento da produção e do estoque. Outro tipo de software com o qual as montadoras tradicionais estão tendo dificuldades é a interface do usuário dentro do carro, algo que a Tesla domina desde o início. Enquanto isso, a BMW insiste que a popularidade do Apple CarPlay é um mito, já que mais fabricantes estariam optando por sistemas de navegação integrados. Sim, isso é algo sobre o qual eu já falei diversas vezes. Eu realmente não entendo por que algumas pessoas dizem sentir falta do CarPlay em seus Teslas, já que o sistema da Tesla não deixa faltar nada que o Apple CarPlay ofereça. Então, quem sente falta do CarPlay em um Tesla, geralmente, é alguém que nem tentou conviver com um Tesla por um tempo. Para configurar tudo, o CarPlay da Apple é praticamente uma prova de que as montadoras tradicionais que dependem dele simplesmente não sabem desenvolver esse tipo de software por conta própria. Isso não é um recurso de luxo em um carro, porque não importa se você compra um BMW ou um Dacia. Eles vão ter exatamente o mesmo software, o Apple CarPlay. Por isso, a Tesla realmente se destaca ao desenvolver seu próprio software, assim como a Rivian e mais algumas poucas montadoras que conseguem oferecer tudo o que o CarPlay faz, e muito mais. Na minha opinião, não existe outro sistema de navegação no planeta que funcione tão bem quanto o da Tesla. E como o Nick também escreveu, e aqui eu concordo totalmente, o Apple CarPlay é extremamente superestimado. Na verdade, ele é bem fraco quando comparado a ser uma ótima interface nativa dentro do carro. E o tio também comentou: tem sido ótimo, ainda é bom, mas parece que a Apple largou o software. A Tesla é um exemplo claro de sistema em que você simplesmente não sente falta do CarPlay. E dizer que os softwares das montadoras são equivalentes é um mito, especialmente entre as tradicionais. A interface de usuário delas é horrível. Todas as marcas da Volkswagen são ruins. A BMW só oferece uma navegação boa. A Mercedes é razoável. Como Teca Arto disse, Tesla e algumas montadoras chinesas fazem versões próprias muito boas. E por isso, não há necessidade do CarPlay. O CarPlay da Apple só é útil para montadoras que são ruins em tecnologia. Daí a base de fãs quase fanática. A própria existência do CarPlay é uma acusação pesada contra as montadoras tradicionais. Simples assim, carros com Apple CarPlay são carros de montadoras que não sabem desenvolver um bom software. Isso basicamente inclui todas as antigas. Basta olhar para esse software impressionante do Audi caríssimo. Ou esse show de horrores da Nissan é simplesmente terrível. E não, o novo CarPlay Ultra da Apple não parece ser melhor. Pelo menos nesse review do CarPlay Ultra no Aston Martin, os caras desligaram o sistema. Eles mudaram para onde ficava o conta-giros por causa do atraso do CarPlay. Poxa, me avisa. O mostrador não acompanha a velocidade. Definitivamente não gosto disso. Quer que eu desconecte meu Apple CarPlay Ultra para você usar o sistema de infoentretenimento da Aston Martin? Acho que ele é baseado no da Jaguar. E também é bom. Curioso? Mas, na verdade, eu gostaria que você desconectasse. Podemos fazer isso enquanto estamos dirigindo? Posso fazer isso dirigindo, sim. Só preciso ir nas minhas configurações, clicar em CarPlay, selecionar Vantage Roadster e depois desligar o CarPlay. Pronto, agora você está no sistema de infoentretenimento da Aston Martin. Esse é o CarPlay.
Ele demora um segundo. E agora temos um belo contagiro central, entre outros recursos. Ok, controle de tração normalizado. Ainda esperando a mudança, sei que vai acontecer. Já fizemos isso antes. Belo contagiro central. Certo, vamos tentar. Mesma coisa. Deixa comigo, deixa comigo. Ok, pronto? Nasci pronto. Isso está muito melhor. Sim, alguns acham que as montadoras tradicionais já alcançaram esse nível, mas em software elas ainda ficam muito atrás. E a Tesla e a Uber finalmente fizeram uma parceria, mas não sobre robotáxis. A Uber Freight escreveu no X. No Deliver 2025, a Uber Freight lançou um programa dedicado para acelerar frotas elétricas com o Tesla Semi, oferecendo ponto de entrada subsidiado para o Tesla Semi, demanda garantida de frete, potencial de retorno imediato sobre o investimento e impulsionando o futuro do transporte. Para quem não sabe, a Uber Freight é a plataforma da Uber que conecta embarcadores e transportadoras para o transporte de cargas. A Tesla também divulgou a notícia dizendo: estamos animados em fazer parceria com a Uber Freight para acelerar a adoção do Semi nas cadeias de suprimentos. O programa ajudará a promover crescimento previsível e uso otimizado ao conectar transportadoras e embarcadores a opções de frete elétrico de baixo custo. A iniciativa aproveitou um projeto piloto de 2 meses, que reduziu em até 80% os custos de combustível e em 40% os custos de manutenção em comparação a caminhões a diesel, com base em testes de 12 mil milhas, com eficiência de 1,72 kWh por milha. Como a empresa escreveu, operar um caminhão elétrico no norte da Califórnia era novidade para nós, mas a economia de custos logo ficou evidente. Com o apoio e a parceria da Uber Freight, tivemos confiança para investir no desempenho de longo prazo da nossa frota. Sim, quanto mais percebemos a economia real proporcionada por veículos elétricos, mais queremos migrar para elétricos, como já falamos várias vezes aqui. E como você pode ver neste gráfico, cerca de 4 anos de operação podem economizar mais de $150 mil para transportadoras na Califórnia, por exemplo. Mas Dan Priestley também comentou: o Semi pode entrar nas rotas de frete sem compromissos, com um custo operacional mais baixo. Com o Uber Freight conectando embarcadores e transportadoras e eliminando a incerteza de receita e utilização, a adoção dos veículos elétricos deve acelerar à medida que os operadores percebem os benefícios de custo e manutenção do Semi. Sim, quando as pessoas perceberem esses benefícios, toda transportadora vai querer um semi-elétrico. A iniciativa está alinhada com a meta de emissões zero da Uber para 2030 e com o plano da Tesla de produzir 50 mil semis por ano. A produção deve começar até o fim deste ano, com volume maior no ano que vem. Isso ajuda a enfrentar o ceticismo sobre a escalabilidade dos veículos elétricos no transporte de cargas, reduzindo custos iniciais e tornando a eletrificação prática para a eficiência e sustentabilidade da mão de obra. Dirigir um Tesla Semi é mais fácil e silencioso, e no futuro eles também poderão contar com o software de direção autônoma da Tesla, antes mesmo do caminhão ser totalmente autônomo. A indústria de transporte rodoviário enfrenta uma escassez global de motoristas. A Associação Americana de Transporte Rodoviário estimou em 2018 que seriam necessários quase 900 mil motoristas adicionais nos Estados Unidos da América devido ao aumento da demanda. Um número provavelmente agravado pelo envelhecimento da força de trabalho, já que a idade média dos motoristas de caminhão nos Estados Unidos é de cerca de 55 anos, segundo o Bureau of Labor Statistics. Na Alemanha, um mercado semelhante, o Banco Mundial projeta que 2/3 dos motoristas de caminhão vão se aposentar na próxima década. Isso pode colocar uma pressão real sobre o setor de cargas. Caminhões elétricos como o Tesla Semi, com aerodinâmica eficiente, baixo ruído e potencial de automação com os recursos de direção autônoma total da Tesla, podem tornar a profissão mais atraente para novos motoristas. Ao ajudar a manter a força de trabalho, essa abordagem reduz o risco de colapso.
Essencial, já que o transporte rodoviário movimenta 70% de todos os produtos nos Estados Unidos da América e enfrenta a pressão crescente da demanda global. Então, este é um mercado gigantesco no qual a Tesla está prestes a entrar. Na transição rumo à autonomia nos próximos 10 anos, parcerias como a da Tesla com a Uber Freight podem acelerar a adoção de caminhões elétricos e até tornar esses empregos mais atraentes para jovens, antes da autonomia total chegar. E encaixando as últimas notícias neste novo programa, é hora dos shorts da Tesla. O papai está em casa, como Elon escreveu no X. Estou queimando o óleo da meia-noite com os engenheiros do Optimus na sexta-feira à noite. Depois, virei à noite para Austin, chegando às 5 da manhã, almocei com meus filhos e passei toda a tarde de sábado em revisões técnicas profundas do design do chip Tesla Inteligência Artificial 5. Voei para Buracolossal 2 na segunda-feira para inspecionar o data center, revisar transformadores e produção de energia, ótimo progresso, saindo à meia-noite. Depois, até 12 horas seguidas de reuniões em todos os departamentos da Tesla, com foco especial em inteligência artificial, autopilot, planos do Optimus e produção e entrega de veículos. Sim, esse é o Chief Executive Officer de tempos de guerra de quem Dan Ives vive falando. Ninguém está trabalhando tão duro quanto Elon para tornar o futuro incrível. E Toby compartilhou que Dave, um dos maiores e mais populares criadores de conteúdo da Alemanha, está visitando Daniel com seu Porsche Gran Turismo 3 Rennsport, mas diz que o melhor carro que já teve e que ainda possui é o Tesla Model 3. Aposto que a Porsche não ficou nada feliz com essa declaração. E a Giga Berlim recebeu o certificado ambiental europeu do Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria. Sim, a mesma fábrica contra a qual os ativistas ambientais protestaram foi justamente a que recebeu o certificado. Isso diz tudo o que você precisa saber sobre aqueles protestos. Não tinham nada a ver com o meio ambiente. Enquanto isso, elogios vêm do governo estadual, que vê a Tesla como exemplo. A empresa recebeu o Certificado Europeu de Gestão e Auditoria Ambiental, EERCO, e assumiu novas metas ambientais. Comentaram também que a Tesla faz mais do que a obrigação legal exige. Pergunte à Volkswagen se eles fazem além do mínimo. Eu duvido. Também disseram que, na Tesla, metas climáticas andam de mãos dadas com a indústria. Enquanto isso, as montadoras alemãs estão lutando para manter vivo o carro a combustão depois de 2030 e usam muito mais água na fabricação do que a Tesla usa em Berlim. Sim, as montadoras tradicionais alemãs são as que os ativistas deveriam criticar se realmente se importassem com o meio ambiente. E a Figure anunciou que já ultrapassou 1 bilhão em financiamento. A Figure busca resolver a robótica geral, um dos desafios mais difíceis que existem. Pela primeira vez, existem tecnologias capazes de tornar isso possível, robôs com inteligência humana. Hoje anunciamos mais de $1 bilhão em financiamento. Equipes formadas, robôs prontos e o caminho à frente está claro. A corrida dos robôs humanoides continua. Ariane mostrou outro vídeo da China com o software de direção totalmente autônoma da Tesla em uma estrada de terra. Como ele disse, se há estrada, a direção autônoma dirige. Sim, e mesmo quando não há uma estrada definida, a Tesla consegue dirigir desde que haja espaço.
esse é um vídeo que você provavelmente nunca verá da Waymo ou de qualquer outra empresa, porque elas simplesmente não conseguem fazer isso. E é uma ótima demonstração de como o software da Tesla é muito superior a outras tecnologias de direção totalmente autônoma, mesmo sendo apenas nível 2 nesses carros de propriedade privada. Mas vemos algum progresso na Waymo? Sim. A empresa anunciou que recebeu aprovação para começar a operar no Aeroporto Internacional de São Francisco. A permissão autoriza a Waymo a acessar áreas do aeroporto para testar veículos autônomos em vias específicas, com implementação em 3 fases. A fase 1 testa o veículo autônomo com um especialista ao volante. Não igual a Tesla, mas críticos vivem dizendo que os robotáxis da Tesla não são realmente autônomos por terem um operador de segurança a bordo. O que dirão então sobre o teste da Waymo aqui? Enfim, fase 2. Testar o veículo totalmente autônomo com funcionários da Waymo simulando passageiros. Fase 3. Iniciar o serviço autônomo comercial pago para clientes. Legal! E Elon compartilhou que a fábrica da Samsung, no Texas, vai produzir o Inteligência Artificial 6. Não o Inteligência Artificial 5, e que a decisão sobre o uso de HBM ainda não foi tomada. À medida que a proporção entre parâmetros totais e parâmetros usados com frequência aumenta, o custo por unidade de computação útil e a computação por watt pode favorecer uma RAM mais convencional. Com memória normal, é possível instalar mais RAM na placa com um custo muito menor do que com memória de alta largura de banda. Embora a HBM ainda seja uma boa opção, ela não é a solução perfeita que muitos imaginam. E a capacidade de energia solar em telhados na Austrália atingiu 26,8 gigawatts em meados de 2025, impulsionada por 11 gigawatts adicionados no primeiro semestre em 115.584 instalações, superando a meta de 26 gigawatts para 2030. A taxa de adoção residencial é de 39%, muito acima dos 4% dos Estados Unidos da América, segundo consultores de energia limpa. Impressionante! Projeções da Agência Internacional de Energia indicam que a energia solar responderá por 80% do crescimento da capacidade renovável global até 2030. A liderança da Austrália é impulsionada pelos altos preços da eletricidade, cerca de 30 centavos australianos por quilowatt-hora, incentivando a autossuficiência. Nos Estados Unidos, tarifas mais baixas, em torno de 14 centavos por quilowatt-hora, desaceleram a adoção. E o primeiro lote dos novos modelos fabricados na Giga Berlim chegou a Ontário, no Canadá. E o motivo de estarem vindo da fábrica de Berlim provavelmente também tem a ver com a tarifa de 25% entre os Estados Unidos e o Canadá. Assim, a Tesla agora vê vantagem em enviar veículos da fábrica de Berlim para o Canadá, em vez dos Estados Unidos. As entregas podem começar já na próxima semana, e mais uma semana com vários Waymos presos e confusos no trânsito, como escreveu Sem Palavra Segura. Engarrafamento de Waymo contra Waymo, contra Waymo, contra Waymo, contra Waymo. Pois é, mas é a Tesla que tem o melhor software, não é? E Amy Soller, que trabalhou anteriormente na NVIDIA e na Defense Advanced Research Projects Agency, entrou para a XAI como gerente de missão para a comunidade de inteligência. Ela vai se concentrar em integrar inteligência artificial nos setores de defesa e inteligência para apoiar os esforços de segurança nacional do governo dos Estados Unidos da América. Na XAI, meu foco será liderar esforços críticos para integrar as capacidades de inteligência artificial mais avançadas do mundo no setor de defesa e inteligência. Estou profundamente comprometida em apoiar o governo dos Estados Unidos da América e nossos parceiros a avançar nossos interesses de segurança nacional, garantindo que a inteligência artificial de ponta sirva como multiplicador de força para aqueles que protegem nossa nação. Estou ansiosa para colaborar com mentes brilhantes da XAI e da SpaceX para concretizar a visão de um futuro para defesa e inteligência.
A Rivian vai iniciar a construção de sua segunda fábrica nos Estados Unidos da América, na Geórgia, uma instalação de 5 bilhões de dólares ao leste de Atlanta. O terreno de 2.000 acres deve produzir centenas de milhares de veículos elétricos por ano a partir de 2028. E RJ confirmou depois, no X, que eles oficialmente iniciaram as obras. Então, vamos torcer para que consigam sobreviver tempo suficiente para isso, já que, afinal, são a startup de veículos elétricos que mais queima dinheiro na história. E a Tesla Energy compartilhou um novo vídeo. Não preciso me preocupar em ficar sem energia elétrica durante uma queda de energia, ou em manter a comida armazenada corretamente, ou deixar o ar-condicionado ligado para os bebês conseguirem dormir. Isso me traz tranquilidade como uma mãe ocupada. Temos mais más notícias vindas das montadoras. A Nissan está fechando os centros de design na Califórnia e em São Paulo e reduzindo operações em Londres e no Japão. As mudanças, que fazem parte do plano mais amplo chamado Renissan, vão consolidar a organização de design em 5 polos. A empresa não divulgou quantos empregos serão afetados, mas o Chief Executive Officer da Nissan, Ivan Espinosa, que assumiu em abril, revelou em maio o plano de reestruturação Renissan para restaurar a lucratividade. O plano inclui medidas como reduzir a capacidade de produção global para 2,5 milhões de veículos, vinda de 3,5 milhões e diminuir o número de fábricas para 10, em vez de 17, até o ano fiscal de 2027. Ou seja, uma redução de 1 milhão de unidades. Não é um passo pequeno para a Nissan, mas será que vai ser suficiente? Porque se eles não lançarem um veículo elétrico realmente atraente, temo que seja apenas uma questão de tempo até precisarem cortar ainda mais. Mas vamos ver como as coisas vão evoluir. Vimos Elon Musk comprar 1 bilhão em ações da Tesla, depois que Mary Barra vendeu 40% de sua participação na General Motors. Agora, um novo formulário 4 mostra que o Chief Executive Officer da Uber, Dara, vendeu 300 mil ações por 28,6 milhões de dólares em 12 de setembro de 2025, cerca de 21% de sua participação na empresa. Por que ele faria isso se a empresa supostamente vai decolar com todas essas operações de robotáxis chegando ao mercado? A menos que ele queira usar esses 28 milhões para comprar mais ações da Tesla. Brincadeiras à parte, é curioso ver CEOs dessas grandes empresas vendendo grandes quantidades de ações, enquanto Elon Musk está dobrando sua aposta na Tesla. Enquanto tantos analistas inteligentes tentam convencer todo mundo a vender ações da Tesla, Elon está comprando mais. Sabe aquele cara contra quem você não deveria apostar? Pois é, boa sorte com isso. E não se esqueça de votar como Elon lembrou no X. Essa votação dos acionistas define o futuro da Tesla e pode impactar o mundo. Avise se tiver qualquer dificuldade para votar. Antes de irmos para a parte divertida, quero agradecer rapidamente aos novos apoiadores do canal. Meus novos membros do YouTube, Alan Krog, Kimo Kestila, Quantum 8 Inteligência Artificial e Gary Walker. E meus novos produtores patronos, James Shin e Douglas Turing. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio. Eu faço tudo sozinho, mas todos vocês são os verdadeiros produtores deste programa. Obrigado. Vamos encerrar com um pouco de diversão. Quando você compra um Lamborghini depois de se aposentar para tentar parecer descolado? Isso é tudo o que temos tempo para mostrar neste programa de notícias. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso realmente ajuda muito este vídeo para que outras pessoas possam encontrá-lo. Então vai lá e clica no botão de curtir.
Ou, se você gostou bastante, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sininho de notificações também, assim você não perde os próximos vídeos como este. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Se cuide e seja gentil.